Olá a todos, bem-vindo à nossa introdução histórica do curso de Google Ads. Vamos falar um pouquinho nesta lição sobre timeline. Vamos falar aí de 1990 aos anos 2000. O que de melhor aconteceu, a gente fez um catadão aqui rápido para você entender a importância dos motores de busca, de onde eles surgiram, para onde eles estão indo e principalmente qual foi o impacto dele dentro dessa indústria do marketing digital. Então, para começar a falar de Google Ads, a gente precisa primeiro dar 2, 3 passinhos para trás para entender um pouquinho da perspectiva histórica de como que os motores de busca avançaram ao longo do tempo, como que as tecnologias foram sendo criadas para que hoje a gente consiga fazer um acesso na internet de uma forma quase que instantânea. A gente não dá o valor necessário, mas é praticamente um milagre tecnológico que acontece a cada busca que você faz no Google ou em qualquer outro motor de busca. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre a história dos motores de busca. Eu vou fazer um rápido catado com você aqui, um acompanhamento dos principais fatos, as principais empresas que começaram a impulsionar essa indústria lá atrás, desde 1990. Preparados? Vamos começar nossa viagem então aqui. A gente tem aqui então uma página... uma fonte que nós temos aqui da WordStream, vamos dar os créditos para o site WordStream nos Estados Unidos, que é uma das principais autoridades de marketing digital do mundo. Eu vou usar aqui, então, esta timeline da WordStream para a gente poder falar um pouquinho sobre motores de busca. Então, olha só, 1990 nós temos o primeiro motor de busca considerado pela WordStream e por outros estudiosos da área, que foi o RT Query Form. Foi o primeiro motor de busca a indexar conteúdos que puderam ser feitos downloads, que você podia fazer, baixar arquivos de uma maneira um tanto quanto mais rápida do que o convencional. Então, em 1990, o primeiro motor de busca considerado por muitos estudiosos e pela própria WordStream, que, como eu disse, é a autoridade no assunto, foi esse daqui, o RT Query Form. Aí, avançando um pouquinho, nós temos aqui em 1991, World Wide Web Virtual Library, que é também um outro motor de busca, não tão importante quanto o ArtQuery, mas tinha também ali os seus benefícios. Um dos principais pontos a destacar aqui neste motor de busca é que foi criado pelo Tim Berners-Lee. Para quem não sabe quem é ele é o pai da internet, né? Então, Tim Berners-Lee, quando ele criou a internet, basicamente ele estava criando também um motor de busca para compor as informações que tinham ali dentro desta novidade tecnológica que era a web, a World Wide Web. Um pouquinho mais para frente, em 1992, Verônica. Este aqui é um motor de busca não tão famoso, então nós não precisamos destacar muito eles. 93 também nós tivemos outro motor de busca, o Jughead. Também não tinha tanta importância assim no primeiro momento. Nós vamos avançando aqui no tempo para buscar alguns buscadores, para achar em buscadores que realmente façam sentido para a nossa composição histórica aqui. Em 94, tínhamos o InfoSeek, que era uma maneira onde o pessoal que desenvolvia sites podiam automaticamente colocar em tempo real as informações dentro dele. Então o InfoSeek ele foi pioneiro nesse procedimento, né? Lá atrás em 1994. Então se você construía um site, se você era um webmaster, você conseguia automaticamente em tempo real criar o site e já mandar todo o seu index, né? Mandar todo o conteúdo para que este motor de busca fizesse a compilação dos dados e você já estava disponível dentro das buscas, dentro da database da InfoSeek. LNet Galaxy também não é tão importante no primeiro momento para os nossos estudos. A LiWeb também nós vamos pular e aqui eu faço uma pausa para a gente falar deste motor de busca que vocês viram aqui, que é o Yahoo. Então, a Yahoo ela tem uma participação muito interessante dentro da história dos motores de busca, porque ela foi um motor de busca que revolucionou a forma como a busca era feita até então. Num primeiro momento, os criadores da Yahoo, o David File e o David File e o Jerry Yang, eles não tinham essa pretensão de ser grandes, então eles estavam pesquisando na época maneiras de participar, de vencer concursos da Universidade de Stanford, onde eles estudavam, e eles participavam de concursos, e um dos concursos era quem consegue adivinhar mais prognósticos de jogos da NBA, né, os jogos de basquete. Então eles estavam concorrendo com outras universidades ali da Califórnia, e o que aconteceu foi que as outras universidades buscavam informações para tentar adivinhar,
tentar adivinhar os placares das próximas rodadas. Essas informações eles buscavam através de jornais e o David File e o Jerry Yang, que são os fundadores da Yahoo, eles já estavam fazendo pesquisas de informações da NBA na própria internet. Então o que eles entenderam? Que a internet era uma baita fonte de pesquisa para eles e eles começaram a popularizar isso não só para basquete, mas começaram a transformar isso para outras coisas. E olha o tamanho que eles foram ficando, né? Então, o Yahoo ele foi criado em 1994, seguindo aqui a nossa timeline. 94, então nós temos esta margem aqui para que o Yahoo conseguisse trabalhar. E o problema do Yahoo é o seguinte, o Yahoo ele começou como motor de busca. Até então ninguém tinha ideia do que era a internet. Em 94 era um território totalmente desconhecido ainda, principalmente para empresas. Ninguém ainda havia descoberto como ganhar dinheiro na internet. O que aconteceu então com o pessoal da Yahoo? Eles começaram a chamar a atenção de muitos investidores num primeiro momento, né? Tanto que o nome Yahoo veio depois que a empresa começou a ficar mais popular. Até então, o nome Yahoo era outro. Sabe como que chamava o Yahoo no começo? Chamava-se simplesmente assim, a lista do David and File, que, ou seja, do David e do Jerry Yang, David File, David Young. A lista do David File e Jerry Young era o nome da página do pessoal. Bom, eles tinham que ter um nome mais atrativo, mudaram para Yahoo, chamaram a atenção de muitos investidores. Resultado, caminhões de dinheiro jogados dentro da Yahoo e Yahoo começou a ficar grande. Só tinha um problema, até então ninguém tinha descoberto como ganhar dinheiro na internet ainda, e o Yahoo não era diferente, eles precisavam de alguma maneira ganhar um faturamento para poder se manter, e o dinheiro estava acabando. O que eles fizeram? Eles tiveram que arriscar, tiveram que colocar banners nos sites para ver como que as pessoas iam se comportar. Não necessariamente que a publicidade seja uma coisa ruim, mas naquela época, em 1994, a universidade toda, a internet toda, ela tem essa pegada mais de universidade, aquela coisa mais voltada, digamos assim, para o ensino, para a academia, e era tecnicamente um ambiente imaculado, um ambiente totalmente puro, livre do capitalismo. Então, o que o pessoal da Yahoo tinha como medo era que, ao colocar publicidade, ou seja, ao vincular empresas que estavam pagando para aparecer ali, eles tinham medo de perder a audiência que eles tinham conquistado. Então, o que a Yahoo fez? Eles não tinham outra saída, eles cruzaram os dedinhos ali e colocaram publicidade para ver como que ia se comportar as pessoas. Mas a preocupação deles foi em vão. Por quê? Porque mesmo com os banners publicitários apoiando a Yahoo continuou crescendo em audiência. E automaticamente, ao fazer isso, é meio que como se tivesse dado um tiro, né, de largada, como se de repente outros motores de busca começaram a surgir também. Porque pela primeira vez na história era possível ganhar dinheiro na internet. O Yahoo provou que era possível você ter um faturamento com base em anúncios digitais. Então, em 94 para 95, tivemos um salto de poucos motores de busca que nós vimos aqui, 3, 4, que nós vimos até agora, pulou para 12, 13 motores de busca no ano seguinte. Então, era algo muito, digamos assim, promissor para quem estava fazendo investimento. Então, olha lá, nós temos o Yahoo, né? Eu dei uma pausa para explicar bem o Yahoo, porque o Yahoo mudou toda a história da web a partir daí. E aí, nesse mesmo ano, surge um outro motor de busca, o Web Crawler, que também tinha uma index onde você conseguia colocar suas páginas, e ele era um tanto quanto mais popular até do que outros motores de busca, e começou a tentar se equiparar com a audiência que o Yahoo já tinha na época. Um pouquinho mais para frente, ainda também em 1994, olha só quantos motores de busca nós tínhamos aqui já, surgiu um outro potencial inimigo para a Yahoo no campo das pesquisas, que é um outro motor de busca, a Lycos. A Lycos também tinha um algoritmo avançado para sua época, embora ainda nem próximo do que o Google pode produzir, mas para 1994 era algo, vamos dizer assim, aceitável, né? 1995, nós temos um outro motor de busca, LookSmart, e aí nesse mesmo ano também, em 1995, surge este motor de busca aqui, que eu quero fazer uma pausa também, que foi o Excite. Este motor de busca, ele também mudou um pouco a história do que nós conhecemos como a busca.
Por quê? Porque até então, as buscas eram feitas, principalmente no Yahoo, as pessoas que eram responsáveis pela indexação de conteúdo, era feito tudo de forma manual. Então imaginem assim, tinha uma sala com vários computadores, onde as pessoas colocavam manualmente o máximo de informação possível. Era uma compilação humana, ou seja, pessoas buscando, varrendo a internet e colocando na index da Yahoo sites novos que surgiam a todo dia, a cada instante, né? Então, a Excite, ela tem um papel fundamental um ano depois que o Yahoo fundou, que o Yahoo foi lançado. A Excite, ela cria o que nós chamamos de chatbots, ou spiders, que são os robozinhos que varrem a web de maneira automatizada. São pedaços de softwares que varrem a web buscando informações de uma maneira muito mais precisa e muito mais rápida do que seres humanos. Então a Excite, ela contribuiu para a pesquisa com base nessas informações. Não sei se você percebeu até neste momento, mas que os motores de busca, eles, na verdade, são um apanhado de várias tecnologias e várias mentes criativas que foram surgindo ao longo do tempo e que foram gerando este suporte tecnológico para que hoje nós tenhamos motores de buscas muito mais avançados, como o próprio Google, Bing, que está muito avançado hoje também, entre outros, ok? Então, só para você entender, entenda que em nenhum momento aqui eu vou falar Facebook, tá? Porque às vezes as pessoas ainda confundem, né? O Facebook, ele não é um motor de busca. Isso aqui fica para uma próxima aula, quando nós falaremos de redes sociais, tá bom? Então não se assustem se em nenhum momento você ouvir, ou melhor, não se assustem se vocês não ouvirem eu falar de Facebook aqui, porque não é o caso, o Facebook não é um motor de busca. Muito bem? Voltando aqui então, falamos um pouquinho do Excite 95, e aqui eu começo a voltar no tempo, né? Mentalmente eu fecho os olhos agora e imagino esse motor de busca aqui, ó, Alta Vista, né? Para muitos que de repente estão vendo esse vídeo agora, vai entender o que eu estou falando. O Alta Vista foi um dos motores de buscas que no Brasil, na época, em 94, 95, era um dos motores de buscas mais utilizados, né? Então, a minha inicialização na internet foi por volta de 1994 para 95, e bem nessa época aqui no Brasil, um dos principais motores de busca era a Alta Vista. Mas por que não o Google, professor Robson? Porque o Google não existia ainda, meu querido. Como você está vendo aqui na timeline, em nenhum momento eu falei do Google ainda, porque, de acordo com essa perspectiva histórica, o Google ainda não existe. Voltando para a tela aqui. Então, Alta Vista, talvez vocês se lembrem também, né? Levanta o dedinho aí, quem já usou o motor de busca Alta Vista? Tô aqui, tô aqui. Então, vamos lá, né? Calma que não sou tão velho assim também, né? Mas a gente tem um pouco de história para contar. Então, para você ver que eu tô na web aí, fazendo essa luta aí há um bom tempo. Já vai fazer mais de praticamente 17 para 18 anos já. Nós temos ainda mais alguns outros motores de buscas que não são tão importantes no primeiro momento. Aqui nós não temos um motor de busca, mas vale uma pausa também aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é bem interessante. Bom, aqui ó, eu tenho o Netscape Communicator. O que é o Netscape? Na verdade, ele não é um motor de busca, mas ele é um navegador. E o Netscape, ele é originário de um outro motor de busca conhecido como Mosaic, que foi lançado lá atrás em 1992. Então, olha só, rapidamente, para não me alongar muito neste vídeo, mas a internet, ela tinha 3 problemas a ser resolvido. O primeiro problema é que os computadores, no primeiro momento, até 1991, antes do Tim Berners-Lee desenvolver a internet, a própria rede, ela não conseguia se comunicar entre si, porque cada computador falava uma língua diferente. Então precisava de um protocolo, de um tipo de comunicação, que todos os computadores falassem a mesma língua. Então foi aí que surgiu o www, para que pela primeira vez todos os computadores do mundo pudessem falar a mesma língua. Ok, então um problema foi resolvido, todos os computadores conseguiram conversar entre si. Aí tem um outro problema, né? O que adianta todos os computadores acessar entre si, mas o conteúdo que era mostrado para as pessoas era algo que somente um nerd conseguia entender, ou seja, aquela linguagem de computador, né? Basicamente, linhas e mais linhas de códigos, linhas e mais linhas de programação. Então, se você não entendia nada de código, não adiantava nada um computador falar com outro. E é aí que eu quero falar do segundo problema que surgiu e quem resolveu esse segundo problema. Volta para cá, foi aqui, ó. O Netscape, mas na verdade também esse Netscape aqui fica para uma outra aula, a gente pode falar
toda uma lição só sobre navegadores, que também é fascinante, mas nós vamos falar aqui a importância rapidamente de como que o Netscape resolveu o segundo problema da web, que era visualização, melhor dizendo. O que é visualização? De nada adianta um computador falar com outro se você visualiza algo que você não entende. Os navegadores, o Mosaic, que foi o primeiro navegador, que é o pai, entre aspas, aqui do Netscape, o Mosaic, ele resolveu o segundo problema da web, que era transformar o conteúdo em algo popular, algo que as pessoas entendessem o que estava vendo, o que estava sendo mostrado ali. Então, digamos que o Netscape, ele é um descendente do Mosaic, que foi o primeiro navegador de interface gráfica, tá bom? Então, o Netscape ele é derivado desse tipo de composição tecnológica, de visualização de conteúdo, e ele teve até meio que um quebra-pau ali com o Bill Gates dentro da Microsoft. Mas isso também é história para uma outra lição para a gente falar sobre isso. Mas foi uma pausa que eu fiz aqui para entender a importância, por que o Netscape, não sendo um navegador, ou melhor, o Netscape não sendo um motor de busca, e sim um navegador, e mesmo assim ele ainda aparece aqui. Muito bem. Voltando aqui então para a nossa tela, 96 tivemos o Backhub. Backhub, bom, aí sim. O Backhub seria, vamos dizer, o plano beta do Sergey Brin e do Larry Page. Bom, quem são esses dois caras? Nada mais, nada menos que os fundadores da Google, só que no primeiro momento a Google não existia ainda e o plano piloto, entre aspas, assim, do Sergey Brin e do Larry Page era este motor de busca chamado de Backhub. Backhub. Era ali que os fundadores futuros ali da Google iriam colocar tudo em prática seus conhecimentos, tá? Então, Sergey Brin e Larry Page, coincidentemente também uma outra dupla de estudantes prodígios ali de Stanford, mesmo local ali do Vale do Silício, onde estava o pessoal da Yahoo também. Então os caras criaram mais um motor de busca naquela época, 1996, Backhub, beleza? Voltando aqui. Ainda naquela mesma época, em 96, mais um motor de busca. Olha só quantos motores de busca a gente tinha aqui, tá bom, pessoal? Olha mais um aqui, o Inktomi, que é também famosíssimo na época. Ask Jeeves, também outro motor de busca famosíssimo. MSN da Microsoft. Bom, aqui é uma tentativa, né, do Bill Gates em participar de um mercado que até então ele não entendia muito bem, até porque a Microsoft ela é reconhecida como softwares, né? Assim como a Microsoft, num bom tempo atrás, ela conseguiu não seria enganar, mas visualizar antes da IBM, por exemplo, que a grana não estava no hardware, e sim no software. Google e outros motores de busca conseguiram visualizar que a grana não estava mais no software, e sim na organização de informações. E aí chegou um pouquinho atrasado o Bill Gates aqui tentando lançar em 1998 o seu motor de busca, que era o MSN Search, né? Então, mas isso também fica para uma outra história. E olha só, por que eu estou falando de motor de busca até então, pessoal? Porque o Google Ads, ele funciona em motores de busca. Então, a nossa primeira aula é um entendimento histórico de como que isso funciona, tá? Então, pode parecer um pouquinho massivo essa primeira aula. Eu sei que você já está louco para colocar a mão na massa, mas calma, entenda um pouquinho de perspectiva histórica para você saber o que você está trabalhando, o que você está mexendo, o que é um motor de busca, tá bom? Nada adianta eu mostrar um monte de painel de botão para você sair apertando aqui, mas se você não tiver uma base mínima de conhecimento para você entender com o que você está trabalhando, tá? Então, essa é a nossa proposta aqui de passar para você o máximo de conhecimento possível para que você consiga ser realmente um consultor de verdade, e não uma coisa meia boca fabricada do nada aí, tá? Então, a nossa ideia é fazer uma coisa robusta para você. Vamos lá, voltando para a tela aqui então, Google 1998, aí sim, ó. Eu vou fazer uma pausa aqui no Google novamente e vou voltar toda a página para cima aqui, ó. Voltando tudo, e eu quero dizer o seguinte, ó, todos esses motores de busca, embora fossem muito avançados para sua época, na verdade, até 1998, ao mesmo tempo que eles eram avançados num primeiro momento, o que eu vou falar agora pode parecer uma coisa muito contraditória, mas tela em mim novamente, câmera em mim, o que eu quero dizer é que a pesquisa até 1998 era uma porcaria. Você poderia passar horas e horas na frente do computador e não conseguia achar o que você estava procurando. Por quê? Porque
os motores de busca não tinham até então um algoritmo de relevância. Ora, Robson, mas o que é isso, um algoritmo de relevância? Na verdade, o algoritmo é uma fórmula matemática que consegue trazer uma determinada resposta para uma pergunta que você faz. Em termos muito leigos, seria isso, né? Um algoritmo de relevância é uma fórmula que você utiliza para resolver um problema. O Google, ele identificou, através da sua famosa dissertação de pós-doutorado, de PhD da Universidade de Stanford, a famosa dissertação do Larry Page, que era a seguinte: o Google entende que um link de uma página A para uma página B é entendido como um voto de uma página A para a página B. A página B tem então um voto. Quanto mais votos uma página tem, mais relevante esta página é. Não vou me adentrar muito a esses detalhes técnicos no primeiro momento, fica aqui uma dica para você que está vendo esse curso agora, que nós teremos algo muito mais avançado no curso Google Ads Professional, e aí nós vamos falar muito mais sobre isso também. Principalmente quando a gente falar sobre também Search Engine Optimization, que tem a ver com a otimização para motores de busca, o nosso curso só de SEO, ok? Mas, enfim, em resumo, o Google trouxe todo esse potencial de uma pesquisa muito mais avançada do que até então os motores de busca conseguiam fazer. Por isso que o Google começou a ganhar notoriedade. E eu paro aqui, eu não mexo mais na minha timeline. A última amostra de motores de busca na nossa perspectiva histórica é esta daqui, ó, Overture. Eu paro nele. Eu tenho certeza. Aqui, ó, Overture, olha aqui. Eu tenho certeza que se você nunca ouviu falar desse motor de busca, muito provavelmente você vai entender agora por que ele é tão importante assim e por que eu vou parar nele aqui, eu não vou descer mais. Eu chego aqui nele e não mostro mais nenhum motor de busca para você. O fato é que Overture foi a resposta que o Google precisava para o seu plano comercial. Então, assim como a Yahoo teve várias pessoas interessadas em fazer investimentos para que Yahoo fosse para frente lá atrás, em 94. 4 anos depois, em 98, o Google estava na mesma situação. O Google tinha muito mais audiência já do que todos os outros motores de busca somados, mas o Google não tinha uma coisa, não tinha ainda um plano comercial para ganhar dinheiro com a audiência que ele tinha. Pois bem, uma das soluções óbvias seria você fazer a mesma coisa que o Yahoo fez, colocar banners. Mas em uma das ações mais visionárias dos fundadores da Google, do Sergey Brin e do Larry Page, eles não queriam banners, eles não queriam que fosse uma coisa poluída. Eles queriam que fosse uma publicidade muito mais webificada, vamos dizer assim, algo que fizesse sentido para o usuário do Google, uma coisa mais clean, mais intuitiva. Mas eles não sabiam o que fazer. Mas eles não tinham ideia do que poderia ser, né? Mas o dinheiro estava acabando, os investidores já estavam na cola dos fundadores da Google, querendo o retorno do dinheiro, e aí, como é que faz, como é que faz? Até que surge esse cara aqui então, a Overture, que foi um site derivado de um outro site, de um outro motor de busca conhecido como GoTo. A Overture desenvolve um modelo de links patrocinados através do seu fundador, o fundador da GoTo e posteriormente Overture, que era o Bill Gross, que era um cara muito preocupado com publicidade digital na época, e ele criou o modelo de palavras-chave, compras de palavras-chave, que até num primeiro momento parecia uma heresia, as pessoas não achavam que isso jamais iria funcionar. Comprar palavras-chave era improvável naquela época, até 1998. Foi quando a Overture lançou o modelo de PPC, né, Pay Per Click, ou CPC, Cost Per Click, ou custo por clique. A Overture lança esse modelo e começa a ter sucesso instantâneo. O Google vê, começa a negociar com a Overture, 6 meses de negociação, o Google paralisa as negociações. Um mês depois, o Google lança um negócio chamado Google AdWords, 1900, isso já em 2000, tá? Então, depois que o Google conheceu a Overture, negociaram por 6 meses, mais ou menos ali nesse período, e em 2000 o Google lança um produto chamado Google AdWords, extremamente similar ao que o Overture tinha. Parece uma cópia? Pode apostar que é. É uma cópia, o Google foi processado e aí depois a história, mais história para a gente contar. Mas em resumo, o Google teve que pagar uma fiança ali, pagar um bom dinheiro para o pessoal do Overture ficar mais sossegado, para ficar todo mundo feliz, e o Google finalmente conseguiu lançar o seu modelo de publicidade chamado Google AdWords, que hoje nós conhecemos como Google
Ads. E é isso que nós vamos falar nas próximas aulas agora, tá bom? Então essa foi uma perspectiva histórica, tá aqui, né? Passamos todos estes motores de busca, ou pelo menos os principais deles, até a pesquisa deixar de ser uma coisa exaustiva, uma coisa muito chata, para ser algo preciso, em 1998 com o Google, pesquisas orgânicas e o Google copiando o modelo publicitário da Overture, tá certo? Bom, gente, essa foi a nossa primeira lição, a nossa perspectiva histórica, a nossa timeline sobre motores de busca. Nos vemos numa próxima aula. Professor Robson se despedindo aqui. Até mais.